Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu peço aos irmãos que abram as Bíblias. Aleluia, cada um abre a vossa Bíblia. No livro de Josué. De novo Josué. Amém? Josué 24, verso 14 e 15. Louvado seja o nosso Deus. Vamos meditar nessa palavra. Glórias ao Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Está escrito assim: Santo é o nosso Deus. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. O verso 15. Aleluia. Vamos pegar o verso 15 como chave para a nossa meditação. Aleluia. Aqui Josué, ele mandou o povo, fazer uma escolha, escolher a quem eles iam servir, Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus. E hoje nós ouvimos aqui, Tome a sua cruz e anda, segue, continue, mas com a cruz, Ou seja, uma decisão. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui Josué estava falando para o povo, Negue a vocês mesmos. Jogue fora esses ídolos. Jogue fora os deuses, para servir ao Senhor, Se vocês querem servir ao Senhor com sinceridade, vocês têm que se libertar dos deuses. Tem que se libertar das imagens. Tem que se libertar, aleluia, desses deuses aos quais o Senhor proibiu vocês de adorar, Ou seja, tem que renunciar. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, para nós servir a Jesus, é a mesma coisa. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Nós vemos, eu estava ouvindo o irmão falando do sonho, A pessoa que a pegava, ele viu o rosto da pessoa e parte da pessoa era como uma raposa. Não entendeu? Aleluia. Isso é que Jesus falou sobre isso. Nós não podemos, na obra de Deus, irmão, nós não podemos estar apegados a nada dessa vida, nem parente, nem ninguém. Nós não podemos, a obra de Deus ela tem que ser prioridade em tudo na nossa vida. Ela tem que ser prioridade, porque é justamente aquilo que nós nos apegamos é o que pode fazer nós nos perder. Então nós temos que dar prioridade para a obra de Deus. Nós não podemos estar apegados a nada, Aleluia, para nós poder alcançar a nossa vitória espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E um aviso, Aleluia, do risco que nós podemos correr. Ali foi um aviso do risco que nós podemos correr, Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos amar nossos parentes, amar nossa família, amar tudo, mas nunca acima de Deus. Nunca. Aleluia. Nos apegar a essas pessoas. Aleluia. Mais do que a Deus. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor. Parente, quando mostra um parente, não significa que é a pessoa. Aleluia. É algo que para nós também é valoroso, mas que não pode ser mais valoroso do que Deus.
né? Louvado seja o nome do Senhor, porque senão atrapalha as nossas vidas. Aleluia! Nós temos que estar apegados acima de tudo a Deus. Verdade. Né? Desapegar de nós mesmos, desapegar de tudo para servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E quando a gente nos desapegamos, né, de coisas, ou de amizade, ou de apego por pessoas, para servir a Deus com sinceridade, né? Aleluia! Deus, ele nos honra e cuida da pessoa que nós trocamos por Deus, né? Aleluia! Deus cuida, Deus ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos estar apegados, ou nós servimos a Deus ou não, né? Foi igual aquele, estava errado aquele homem quando ele disse para Jesus assim, ó: deixa eu primeiro enterrar meu pai para depois servir o Senhor. Ele estava errado? Não, ele não estava errado. Ele queria cumprir uma palavra que estava escrita no Antigo Testamento. Só que Jesus falou: não, meu filho, para me seguir você tem que estar pegado à família. Não, deixa os mortos cuidar dos mortos. Você tem muito parente lá que pode cuidar de enterrar ele, entendeu? Você, na minha obra, o que Jesus estava dizendo, Jesus não estava proibindo ele de sepultar o pai dele. Jesus estava dizendo: olha, na minha obra você não pode estar enrolado com nada. Você não pode dar prioridade para nada a não ser a minha obra. Aleluia! Para me seguir, você tem que desapegar de pai, de mãe, de filho, de terra, de posses. Você tem que se desapegar, aleluia, para poder me seguir de coração. Louvado seja o nome do Senhor. E foi o que Josué disse para o povo aqui: serve ao Senhor. Primeiro, como servir a Deus, irmão? Servir a Deus é só todo dia reunir, cantar um hino, pregar a palavra. Isso é só isso servir a Deus? Não, entendeu? Aleluia! Os irmãos falando aqui, aleluia, Deus me levou naquela passagem de Tiago, capítulo 2, aleluia, onde está escrito, né? Assim falai e assim procedei. Servir a Deus, irmão, não é só pregar o Evangelho, né? Servir a Deus está acima disso, é viver o Evangelho. É viver o que nós pregamos. Senão nós vamos ser um bando de tagarela que só fala e não cumpre nada, não faz nada, não pratica nada do que pregamos, né? Aleluia! O Evangelho é para ser cumprido, é para ser vivido, aleluia, praticado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nada pode nos atrapalhar na hora de adorar a Deus. Nada. Aleluia! Nós não podemos, como o irmão estava falando aqui quando nós abrimos o trabalho, né? Nós temos que nos esforçar para chegar na hora no culto, né? Aleluia! Ah, mas eu tenho que lavar a louça pode esperar, gente. O culto tem hora para começar e tem hora para terminar. Então vamos chegar na hora para começar. Aleluia, que quando chegar a hora de terminar, nós vamos estar terminando o culto, né? Louça fica para depois. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é servir a Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ah, mas eu tenho que fazer algumas coisas em casa, por isso eu cheguei atrás. Não, aleluia, as coisas espera, entendeu? Aleluia, o compromisso com Deus está acima de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós citamos Mateus 6,33, mas pouco cumprimos ele, né? Dá prioridade para Deus. Aleluia. E às vezes nós deixamos de cumprir aquele versículo e ainda usando a desculpa. Deus sabe todas as coisas, né? Nós não podemos agir dessa forma, né? Porque senão, meus irmãos, nós vamos estar errados. Nós vamos ser reprovados diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Josué aqui diz, aleluia, sirvam ao Senhor com sinceridade. Aleluia. Ou seja, a primeira forma de nós servir a Deus é com sinceridade, né? É com sinceridade. Foi o que Jesus disse. É sim, sim ou não, não. Ou você faz ou não faz. Ou você é ou não é, né? Aleluia. Porque ficar fingindo de aparência não resolve, não dá certo. Aleluia. Ficar igual as virgens loucas não vai resolver. Nós vemos o resultado delas. Que triste resultado elas tiveram, né? Aleluia. Enquanto as outras levaram a coisa a sério e se deram bem. Aleluia. Assim temos que ser nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Servir ao Senhor com sinceridade. As outras 5 por dentro,
Elas poderiam muito bem ir no embalo das loucas, né? Aleluia. Ah, mas elas estão esperando igual como está hoje. Não, porque todo mundo acha que todo mundo que fala de Jesus vai para o céu e está salvo. E não é, irmão. Nós não podemos misturar. Entendeu? Aleluia. Nós temos que saber separar as coisas. E quem faz essa separação é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus manda, vamos fazer. Se ela diz não, não vamos fazer e pronto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas a igreja tal faz. Aleluia. A igreja tal não é nossa. Nós temos que entender isso. A igreja tal não é nossa. Aleluia, nós temos que cuidar do nosso. O ministério que Deus nos deu. Aleluia. Paulo disse assim, ó. Cada um fique na vocação que foi chamado. Aleluia. Eu não tenho que viver o chamado dos outros, eu tenho que viver o meu. Aleluia. É pelo meu que eu vou dar conta diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Servir a Deus com sinceridade. Aleluia. Josué 24, verso 14. Aleluia. A primeira forma de servir a Deus é com sinceridade. Porque se não for com sinceridade, Deus não aceita. Deus não aceita. Se não houver sinceridade no nosso coração, aleluia, para prestar a Ele culto, para servir a Ele e adorar Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, nós temos que servir ao Senhor, aleluia, com obediência. Obediência à palavra de Deus. Obediência ao nosso Deus, né? Aleluia. Obedecer ao Senhor acima de tudo. Louvado seja o nosso Deus. Se Ele pede para nós dar prioridade para Ele, então vamos dar, né? Aleluia. Vamos fazer que Deus seja a prioridade em nossas vidas. Aleluia. Que Ele seja prioritário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esquecer do nosso eu, esquecer de nós mesmos. Aleluia. Para servir a Deus de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Josué 24, verso 24. Olha o que diz aqui, ó. Aleluia. E disse Josué ao povo: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Está vendo? Aleluia. Isso aqui é um pacto, é uma promessa feita, aleluia, para Deus. O povo dizendo junto com Josué: nós serviremos ao Senhor nosso Deus. Aleluia. O povo disse isso para Josué após ele dizer: escolha a quem vocês vão servir. Aí o povo respondeu e disse: não, nós vamos servir ao Senhor nosso Deus. Aleluia. E vamos também obedecer a sua voz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que esse deve ser o nosso propósito, o nosso desejo, né? Que essa deve ser, aleluia, a nossa incumbência. Aleluia. Servir a Deus com sinceridade e obedecer a voz dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse tem que ser o propósito, tem que ser o nosso pacto com o Senhor. Aleluia. Servir a Ele com alegria. Aleluia. Ainda nós devemos servir ao Senhor. Aleluia. Conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 12 e o verso 24. Quem achar aí pode ler. Olha o que está escrito aí. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 12 e o verso 24. Nós devemos servir ao Senhor com todo o coração. Não é com metade do coração, uma parte do coração. É com o coração inteiro. Entendeu? Isso significa nos entregar totalmente a Ele. Nos entregar, aleluia, totalmente ao domínio de Deus. Aleluia, ao compromisso com Deus. Leia aí, quem achou? Então somente temei ao Senhor e serviu fielmente com todo o vosso coração, porque vejo quão grandiosas coisas você fez. Está vendo? Aleluia. Temer ao Senhor. Aleluia. E servir com todo o coração. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Também nós devemos servir ao Senhor, conforme está escrito em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9.
aleluia, lá está escrito que nós devemos servir ao Senhor com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Entendeu? Leia aí quem achou. Aleluia. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Entendeu? Aleluia. Servir ao Senhor com um coração perfeito, ou seja, com sinceridade, de todo o coração, né? Aleluia. Disposto a fazer tudo que Deus mandou. Aleluia. E quando fala servir ao Senhor, é em todo o âmbito da nossa vida, é com os nossos bens, é com a nossa vida, é com o nosso trabalho, com a nossa oração, principalmente com a nossa obediência à palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Voluntário. Não ser aquela pessoa que tem que ser obrigada a fazer as coisas. Que o irmão tem que estar adulando, né, insistindo, irmão, faça isso. Entendeu? Ser aquela pessoa voluntária. Chegou na igreja, o pastor não está, o obreiro não chegou, pega o microfone, vai orar, dobra o joelho, vai orar. Não espere o pastor chegar para mandar, olha, para pedir para orar, né? Aleluia. Seja uma pessoa voluntária. Aleluia. Chegou na igreja, pega os instrumentos, prepara os instrumentos para tocar na hora do culto, para na hora do começo do culto, os irmãos já estavam preparando o instrumento, né? Perdendo tempo, porque o tempo de adoração a Deus, ele é precioso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso é servir ao Senhor voluntariamente, sem ninguém ter que estar chamando a atenção, sem ninguém ter que estar pedindo para fazer as coisas. Aleluia. Ser uma pessoa voluntária. Aleluia. Tem algo para fazer na obra? Vamos, irmão, vou te ajudar. Aleluia. Não precisar, mas ninguém me chamou. Aleluia. Na obra de Deus, todo mundo que serve a Deus é convidado a trabalhar. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Também nós devemos servir ao Senhor, como está escrito no Salmo capítulo 2 e o verso 11. Quem achar aí pode ler. Aleluia. Lá diz que nós devemos servir ao Senhor, aleluia, com temor, aleluia, e tremor, né? Aleluia, com temor e tremor, ou seja, com respeito a Ele, né? Que equivale o que está escrito em Eclesiastes 5. Saber que nós estamos na casa do Senhor não é diante de algum qualquer. Nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso, que é Senhor, aleluia, e que tem que ser reverenciado. Nós temos que ter respeito por Deus, pela presença de Deus, aleluia, e termos reverência para com Ele. Aleluia, nós devemos servir ao Senhor. Isso é servir a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Servir ao Senhor, aleluia, nós devemos servir a Ele, aleluia, ainda como está escrito no Salmo 100 e o verso 2, que está escrito dessa forma: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Não é com música, é com cântico. Aleluia, louvado seja o nosso Deus, como está lá em Efésios capítulo 5, se não me falha a memória, que diz que quando nós nos ajuntamos, uns traz salmos, outros traz, aleluia, revelações, né? Outros traz profecia, outros traz cântico, aleluia, e é cânticos espirituais, não é cânticos carnais, não. Aleluia, é cânticos de adoração a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aquele cântico espiritual que eleva a alma da pessoa, aleluia, a pensar, a meditar, a se lembrar do Criador, a desejar o Criador, aleluia, a querer buscar e viver com o Criador, aleluia. Isso é adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós devemos ainda servir ao Senhor, aleluia, como está escrito, aleluia, no Salmo 3 e o verso 9. Quem achar aí pode ler. Aleluia. Salmos capítulo 3
e o versículo 9. Olha como nós devemos servir ao Senhor aí. Aleluia. Salmos 3:9. 3:9. Salmos capítulo 3. É Sofonias 3:9. Aleluia. Misericórdia, eu mesmo fui aqui e confundiu o F com o L. A luz aqui está dando um reflexo. Aleluia. Mas é Sofonias 3:9 que diz que nós devemos servir ao Senhor com pureza e com o mesmo espírito de comum acordo. Né? Aleluia. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Está vendo? Aleluia. Nós devemos servir a Deus dessa forma, né? Aleluia. Aleluia, com pureza, ou seja, com o coração puro, livre de rancor, de mágoa, né? De arrogância, né? De engano, um coração limpo dessas coisas ruins, aleluia, no mesmo espírito, ou seja, na mesma comunhão, aleluia, na mesma ligação com Deus, com o mesmo desejo, a mesma sede, o mesmo compromisso, aleluia, e no mesmo acordo, ou seja, de acordo uns com os outros, né? Aleluia. Não pode um falar de santidade e o outro dizer que não tem nada a ver, né? Isso aí é divisão, e quem opera nisso é o diabo. Aleluia. Crente verdadeiro, onde eles estão, todos pensam iguais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos, aleluia, todos combatem o pecado, todos fogem da aparência do mal, todos querem viver em santidade, todos querem guardar e viver a palavra de Deus, todos querem pregar o evangelho verdadeiro, todos querem andar no mesmo amor e no mesmo propósito. Isso é estar de acordo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Chega até uns dizer, mas os dedos não é iguais, só que os crentes têm que ser igual. Quem é verdadeiro tem que ser igual, não pode ser diferente. Nós temos que ser diferente, é do mundo, não é um crente do outro. Aleluia! Nós temos que ser iguais, os crentes, os cristãos verdadeiros. Os falsos vai ser sim diferente de nós. Nós vamos ser diferente deles. Aleluia! Mas quem é verdadeiro tem que ser igual. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não pode um ser luz e o outro ser treva, né? Aleluia! E dizer que está servindo o mesmo Deus, que não é. Aleluia! Isso é ser fingido. Isso é estar se enganando. Aleluia! Isso é trazer confusão. Aleluia! O cristão tem que ser igual. Vê lá os apóstolos, né? A igreja primitiva. Como que eles eram, irmãos? Aleluia! Eles eram unidos, até nas refeições. Eles eram unidos, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles eram unidos, todos tinham o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, todos tinham a mesma união, todos desejavam o mesmo um para o outro. Aleluia! Hoje nós vivemos um evangelho, aleluia, corrupto, que um quer derrubar o outro para ele ficar de pé. Aleluia! Esse evangelho não é o de Deus. O evangelho de Deus, aleluia, quem é grande deseja que o outro cresça para ficar igual a ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E quem é grande, aleluia, se diminui para ficar igual ao outro. Igual era na igreja primitiva. Quem era rico, aleluia, vendia o que tinha, dividia para os outros ser igual a eles. Hoje faz isso? Hoje alguém pensa isso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Isso é evangelho. Agora o evangelho que é cada um por si, isso aí não é evangelho de Deus não. Isso aí não é evangelho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Servir a Deus, meus irmãos. Aleluia! Aleluia!
Aleluia! É da maneira que está escrito em Mateus capítulo 6, 24. Leia aí. Aleluia! Olha como que é servir a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Servir a Deus é isso daí, ó. Aleluia! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a outro e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá vendo? Não dá para servir a Deus, aleluia, e amando o dinheiro. Não tem como, entendeu? Ou serve a Deus, ou serve o dinheiro. Ou você busca a Deus, ou busca dinheiro, né? Aleluia! Ou você busca o tesouro do céu, ou você busca a riqueza da terra. Aleluia! Mas Jesus, ele é sábio, é a nossa fonte de sabedoria, e ele nos aconselhou muito bem, dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ponha o compromisso com Deus em primeiro lugar. Aleluia. E deixa que as demais coisas vai te acompanhar, né? Aleluia! Busque a Deus, sirva a Deus, anda com Deus, deixa tudo para trás e ande com Deus, porque as bênçãos vão vir também. Se Deus está com você, as bênçãos vão estar com você também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou, irmão? É que muitos não param para meditar na história de José. José foi um homem que ele teve de tudo para poder, se corromper, né, para fracassar, desistir de Deus. Mas não, José ele continuou com Deus. Por quê? Porque José sabia que com Deus a bênção estava ali. Aleluia. Ele sabia que com Deus ele estava abençoado, né? José foi levado como escravo. Você nem veste José levou para o Egito, né? Aleluia! Mas ele levou uma coisa muito importante. Ele levou Deus. Aleluia! Ele não levou nem vestes para o Egito, mas ele levou Deus na vida dele. E quando ele chegou lá, a bênção de Deus estava com ele. Aleluia! E Deus, além de vestir José muito bem, além de Deus honrar José, deu para ele um trono para ele governar o Egito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque ele deu prioridade para Deus. Glória a Deus, né? Aleluia! Ele deu prioridade para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E Deus deu para ele, aleluia, as demais coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é servir a Deus. É você deixar o amor por tudo, né? Para poder amar a Deus, para servir a Deus, para buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Servir a Deus, meus irmãos, aleluia, também é como está em Atos capítulo 20, verso 19. Aleluia, olha o que diz aí, como nós devemos servir ao Senhor. Nós devemos, aleluia, servir a Deus em Mateus 6, 24, com exclusividade. Deus que tem que ser exclusivo em nossa vida. Não é excluído, é exclusivo, né? Ele tem que ser o primeiro. Aleluia! E em Atos 20, 19, aleluia, nós devemos servir ao Senhor, aleluia, com humildade. Leia aí. Glória a Deus, aleluia. Atos 20, 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aleluia. Entendeu aí o que é o evangelho verdadeiro? O que é servir a Deus? Aleluia. Servir a Deus com humildade, né? Em meio às perseguições. Ou seja, servir a Jesus sem cruz não dá. Entendeu? Servir a Jesus sem cruz não é cristão verdadeiro, né? Aleluia, servir a Jesus, aleluia, sem perseguição, aleluia, sem cruz, aleluia, nós não estamos sendo cristão verdadeiro, nós não estamos servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Servir a Deus também, meus irmãos, é como está em Atos 26, verso 7. E em Romanos, capítulo 12 e o verso 11. Alguém acha aí Romanos 12 e 11? Aleluia. E outro acha Atos 26, 7. Aleluia. Aí diz que nós devemos servir ao Senhor. Aleluia. Fervorosamente. Com fervor. Pode ler. Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tá vendo? Sejam fervorosos, só aquilo que eu acabei de falar. E o irmão Antônio também falou. Né? Ser fervoroso, irmão, em servir ao Senhor, é daquela forma. Olha, o culto é 7 horas da noite. Né? Quando for 5h30, 5h, eu já tenho que estar pronto, dependendo da distância da igreja. Né? Aleluia, eu tenho que me esforçar para me chegar lá na hora. A menos que eu venha trabalhar, mas eu trabalho, eu venho do trabalho. Eu pego, vou direto do trabalho. Para poder eu conseguir. Né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é nós ser fervorosos. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas o culto é 7 horas. Às 7 horas eu ainda estou me arrumando, irmão. Isso é ser fervoroso? É ter compromisso com Deus? Não. Né? Isso é ser relaxado. E a Bíblia diz que quem é relaxado não é abençoado, é amaldiçoado. Entendeu? Então nós temos que fugir dessa maldição. Temos que ser fervorosos em servir ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Também nós devemos servir ao Senhor. Aleluia. Como está escrito em Romanos 6,19. Olha o que está escrito aí. Aleluia. Romanos 6,19. Diz, aleluia, que nós devemos servir ao Senhor. Aleluia. Em justiça e santidade. Aleluia, Deus. Servir ao Senhor em justiça e em santidade. Ou seja, vivendo uma vida correta. Vivendo uma vida honesta. Né? Aleluia. Ser honesto. Ser correto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E em santidade. Ou seja, ser separado. Aleluia. Nós temos que aprender isso. A nos separar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para servir a Deus. Nos separar. Aleluia. Para nós poder cumprir a vontade do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos nos separar do quê? Nos separar de mais amizade, de mais companhias. Nos separar, né? Aleluia, daquelas pessoas que, aleluia, ao invés de nos convidar para servir a Deus, para buscar o Senhor, para ler a palavra, para buscar o conhecimento, a comunhão com Deus, Ele nos chama para entretenimento. Essas pessoas não te levam para o bem, elas vão te levar para a destruição. Aleluia, vão te levar para o engano. Aleluia, mais amizade destrói comunhão do homem para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Chama as pessoas que te chamam para entretenimento, para diversão. Chama eles para ir para a igreja para ver se ele vai. Ele não vai, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então nós temos que tomar cuidado com isso. Aleluia! Porque nós devemos servir ao Senhor em justiça e em santidade. Aleluia. Nós temos que ser separados. Aleluia! Para Deus, para servir a Deus. Aleluia! Nós devemos servir ao Senhor ainda, como está em Efésios 6, verso 7. Leia aí. Aleluia. Efésios capítulo 6 e o versículo 7. Aí diz que devemos servir ao Senhor. Aleluia. De toda boa vontade. Yes. Né? Aleluia. Servir ao Senhor de boa vontade. Que é o que o salmista diz. Voluntário. Né? Com prazer. Pode ler. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Tá vendo? Aleluia. Aleluia. Tem prazer, irmão, em servir a Deus. Tem prazer em se apresentar diante de Deus.
ter prazer em fazer a vontade de Deus, ser disponível, aleluia, a todo momento que Deus disser vai, você está disposto a ir, e nada te barrar, nada te impedir, aleluia. Deus falar vai, e uma pessoa dizer não, mas deixa primeiro eu cuidar dos bois, né? Deixa eu olhar primeiro ali a minha terra, se ela está boa, entendeu? Aleluia. Na hora que Deus diz vai, é para ir, não é para você pensar, aleluia, é para você ir. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus falou para Abraão vai, Abraão não discutiu com Deus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi, e porque ele foi, ele se deu bem, né? Tudo deu certo na vida dele, aleluia. E por causa dessa obediência de Abraão, hoje nós estamos aqui, né? Aleluia, se lembrando dele, lembrando do ato de fé e de obediência dele para com Deus, aleluia, porque Abraão nos revelou a verdadeira fé, a fé obediente, fé confiante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós devemos servir ao Senhor, aleluia, como está em Colossenses 3, e o verso do 23 ao 24, leia aí, aleluia. Aí diz que nós devemos servir ao Senhor, aleluia, de todo o nosso coração. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serves. Está vendo? Aleluia. Nada que eu fiz, ou que eu faço, ou que farei na obra de Deus é para homem. É para homem nenhum. Aleluia. Eu nunca dei dízimo para homem. O homem pode até roubar de lá depois que eu entregar. Mas eu nunca entreguei para homem. Eu entrego para Deus, para a obra de Deus. Entendeu? Aleluia. Eu nunca servi numa igreja para homem. Eu sempre servi para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, o que nós fazemos na casa de Deus, não é para os homens, é para Deus, aleluia, e nós temos que fazer isso de amor, com todo o nosso coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós fazemos para os homens, aleluia, na primeira decepção nós deixamos de fazer, é ou não é? Mas quando nós fazemos para Deus, tendo a certeza que é Deus, que é para Deus, aleluia, mesmo na luta, na perseguição, nós não desistimos de fazer o que estávamos fazendo. Aleluia, o homem diz, aqui você não faz. Você diz, tudo bem, eu não posso fazer aqui, porque estou proibido. Vou fazer em outro lugar, porque eu faço para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é assim, não podemos desistir. Aleluia, de fazer a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, nós devemos servir a Deus ainda, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Lá diz que nós devemos servir ao Senhor com uma consciência pura. Isso aqui, meu irmão, é meio complicado, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que cumprir, né? Ter a nossa consciência pura no servir a Deus, saber que o que nós estamos fazendo é para Deus, é conforme a palavra de Deus, é da vontade de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, agrada a Deus, aleluia. E como que nós vamos saber tudo isso? Se nós examinar as Escrituras. É a Bíblia que diz se nós estamos certos ou se estamos errados. É a palavra de Deus que diz se nós estamos com Deus ou se estamos longe dele. É a Bíblia que diz se nós estamos fazendo para Deus ou se estamos fazendo por fazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E quem tem essa convicção dada pela palavra de Deus, ninguém muda a ideia dele. Ninguém muda a mente dele, ninguém muda os pensamentos dele, aleluia, porque o que está na mente dele é a semente da palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem conseguiu, irmão, mudar Jesus?
fazer Jesus mudar Jesus ia fazer algo e alguém dizer, olha, isso aí não está certo de Jesus mudar. Alguém viu? Não, porque Jesus tinha certeza do que estava fazendo. Por que ele tinha certeza? Porque ele sabia da palavra, né? Ele mesmo disse, tudo o que eu faço, né? O meu pai me deu para fazer e eu vi o meu pai fazer também. Aleluia! Ou seja, tudo que eu faço, eu sei que está agradando ao meu pai. Aleluia! Em João 17, Jesus orou dizendo o quê? Aleluia! Ele disse para o pai, Pai, tudo que me deste para fazer eu fiz. Né? Aleluia! Eu te glorifiquei. Agora me glorifica de novo com aquela glória que eu deixei aí. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E depois da morte, quando Jesus ressuscitou, ele voltou e disse aos discípulos o quê? É-me dado todo o poder. Ou seja, eu recebi, aleluia, de volta toda a glória que eu deixei lá no céu. Aleluia! Está comigo de novo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Porque Jesus fez o que ele sabia que agradava ao Pai. E ele sabia pelas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós devemos servir a Deus. Aleluia! Como está em Hebreus capítulo 12, verso 28. Veja aí. Aleluia! Que diz, aleluia, que devemos servir ao Senhor de modo agradável. Né? Procurar agradar a Deus. Uma vez eu vi um pastor, né? Ele tentando distorcer ou negar essa verdade aqui, ó. Ele que tem um corinho que diz assim, esse corinho é até da saudosa Araci Miranda e a Sofia Cardoso, é um corinho que eu amo, esse corinho, né? Que diz assim, ó, eu faço tudo para Jesus gostar de mim, né? Eu faço tudo para Jesus gostar de mim. E esse pastor ele chegou dizendo assim, você não pode fazer nada para Jesus gostar mais ou menos de você. Aleluia, mas aqui diz que nós temos que servir, aleluia, aleluia, de forma agradável. Ou seja, para agradar a Deus, né? Aleluia, até porque diz que para nós agradar a Deus tem que crer nele. Se nós duvidar de Deus, desagradamos a Ele. Se nós acreditamos nele, Ele se agrada de nós. Aleluia, para agradar a Deus, conquistar Deus, nós temos que crer nele. Nós temos que servir a Ele de coração sincero. Aleluia, e de todas essas formas que nós lemos aqui. Glória a Deus. Isso agrada a Deus. Alegra a Deus. E lá em Neemias diz que quando Deus se alegra, Ele nos fortalece. Porque a alegria dele nos enche de força. Aleluia! Ele libera o poder dele sobre nós quando nós alegramos o coração dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós devemos servir a Deus ainda. Aleluia! Como está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 12, 28 ainda. Que diz, aleluia, que nós devemos servir ao Senhor. Aleluia! Com reverência. Né? Que eu acabei de falar, é com reverência. Nós devemos servir ao Senhor com respeito, né? Com reverência, reverenciar Ele como Senhor, como soberano, como dominador, aleluia, e nós nos colocar diante dele como seus súditos, né? Você já viu algum servo chegar diante dos seus senhores, aleluia, sem reverência? Sem reverenciar Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para falar com Ele tem que ser com respeito. Assim temos que ser nós com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter reverência na presença de Deus. Devemos servir ao Senhor ainda, aleluia, como está escrito, aleluia, também em Hebreus 12, 28, que também nos diz que devemos servir a Ele, aleluia, com santo temor. Santo temor. Está vendo? Aleluia. O que é santo temor? Né? Aleluia. É termos aquele respeito,
aquela consideração pela presença de Deus, né? Que equivale ao que está escrito também em Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, ou quando entrares na presença do Rei. Aleluia! Nós temos esse respeito, essa reverência, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa consideração. A gente vê, irmão, tem por aí, aleluia, às vezes eu fico indignado, né? Em alguns púlpitos de igreja que eu já vi, entendeu? Aleluia, de os irmãos estão lá cantando maior graça de Deus, ou então oração, e os pastores em cima do púlpito batendo papo. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é falta de respeito, falta de consideração para com Deus, falta de reverência e falta de temor. Aleluia! E o pior é que o mau exemplo vai do altar para ir para baixo, né? Aleluia! Aí depois o pilantra ele até vai pegar o microfone e falar para os irmãos temer ao Senhor. Aleluia! Isso, aleluia, é uma hipocrisia. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Eu espero que no nosso ministério não haja isso. Porque se tem uma coisa que me aborrece, é essas coisas. Entendeu? Aleluia! Eu já tive vez de quase mandar o irmão, meu pastor, tomar vergonha. Irmão, pelo amor de Deus. Descer do... Teve vez que eu cheguei a descer do púlpito, eu não dei demonstração. Né? Sair do púlpito e ir lá para a porta. Porque não deixa, irmão. Aleluia! A falta de respeito é tão grande. Aleluia! Que nem cultua a Deus e nem deixa os outros. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é falta de respeito para com Deus. Aleluia! E nós devemos servir ao Senhor com santo temor. Santo temor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Último, nós devemos servir a Deus. Aleluia! Conforme está escrito em 1 Pedro 4 e o verso 10. Esse aqui eu quero que alguém leia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse aqui eu não, aleluia, eu não lembro bem o que está escrito. Aleluia! 1 Pedro 4, 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está vendo? Cada um administra, né, aos outros. Entendeu? O que é que nós estamos passando para os nossos irmãos? Um bom exemplo ou um péssimo exemplo? Né? O que é que nós estamos transmitindo para os irmãos? Né? Aleluia! Nós pregar e cumprir para os irmãos ver, né? Aleluia! Que nós somos o primeiro a acreditar no que pregamos? Ou, aleluia, nós pregamos e não vivemos, que é para os irmãos, eles duvidar da palavra, dizer assim, ele mesmo que prega, vive, né? Aleluia! O pregador tem que ser o primeiro a acreditar no que ele prega, senão, aleluia, a mensagem dele será uma mensagem fraca, aleluia, e não terá o crédito que deve ter. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós pregamos fé. Tem que crer, tem que acreditar, mas quando chega a hora da gente pôr a fé em prática, nós, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E Paulo disse que, aleluia, até para fazer a obra de Deus, nós temos que fazer por fé, né? Não é por vista. Aleluia! Ainda ontem nosso irmão Antônio falou algo que me fez essa passagem também. Aí eu falei com ele, não citei o versículo. Quando eu falei para ele do salão, aí ele disse assim, irmão, mas nós temos que ver se vamos conseguir pagar. Nunca que nós vamos conseguir. Nós não. Nós nunca vamos conseguir pagar. Agora Deus vai nos ajudar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então a obra de Deus ela é feita por fé. Aleluia! Quando nós acreditamos, aí Deus põe a mão. Aleluia! E Deus gosta disso. É quando nós dizemos, não temos condições. Aí Deus entra. Porque o impossível é Deus que faz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos que fazer a obra de Deus confiando em nós mesmos, em nossos méritos, aleluia, em nossas condições. Nós temos que confiar que o dono da obra é quem vai cuidar dela, vai prover para ela, é quem vai suprir. Aleluia! Nós só temos que nos
vai providenciar, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vemos, aleluia, muitos do passado, homens que viveram, aleluia, pela fé, né? Aleluia. Eles não viveram da fé, eles viveram pela fé, né? Tem um monte aí dizendo que vive da fé, mas é roubando o povo, né? Espírito de pidão em cima dos púlpitos, né? Aleluia. Não, nós temos que viver por fé, aleluia, e viver pela fé, né? Ou seja, viver pela fé é você viver acreditando, aleluia. Eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer, aleluia. Eu não vejo, mas eu sei que Deus vai fazer acontecer, aleluia. Eu não tenho irmãos, mas eu sei que está na mão de Deus, e na hora certa Ele entrega, aleluia. Isso é fé. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, vamos confiar no Senhor, vamos servir a Ele de todo o nosso coração, aleluia, porque na hora certa a vitória vem, amém? Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Nós podemos ver, Jesus ele fez a obra, né? Como nem nós vemos lá com os discípulos, deu uma resposta para Jesus, e Jesus mostrou para ele algo que toda vez que eu penso assim em algo difícil para mim, eu lembro daquela passagem, aonde Jesus falou para os discípulos assim, ó. Os discípulos chegou para Jesus e Jesus falou assim: eu tenho compaixão da multidão, porque já estão seguindo a gente aí há 3 dias, está todo mundo com fome. Aí o discípulo falou: manda eles ir para as aldeias e procurar comida, né? Jesus falou: não, dá vocês mesmo de comer para eles. Aí o discípulo respondeu para Jesus: mas onde que nós vamos achar tanto dinheiro para dar comida para esse povo aí todo? Jesus falou: dá a comida para eles, você mesmo, né? Aleluia. E quando eles disseram: nós não temos condições de se comprar aí, ó, 10 denários aí de comida, não vai dar para nenhum pegar uma belisca dessa comida aí. Aí Jesus disse: então fala o seguinte, manda eles sentar de 50 em 50 aí, na relva mesmo, no meio do mato aí, né? Manda eles sentar. Isso é a parte do homem, é organizar. Imagina o trabalho que deu para aqueles discípulos separar uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulher e criança, né? E contar discípulos, e para contar ainda, né? 50, fica aqui esses 50, mais 50, e teve que contar todo mundo. Por isso que deu um total de quase 5.000. Por quê? Porque eles tiveram que contar. Imagina o trabalho que dá contar 5.000 pessoas, de 50 em 50, né? Aleluia! E eles tiveram esse trabalho. Depois que eles terminaram, aí Jesus disse, aleluia, alguém disse: olha, tem um rapaz aí que tem 2 peixinhos aí e 5 pães, parece, não me falha a memória, né? Aleluia! Aí Jesus, mas que é isso para essa grande multidão? Ele falou assim. Aí Jesus disse: dá aqui, traz aqui. Aleluia! Tinha alguém ali que tinha algo, e esse povo que tinha lá é o que Deus faz se tornar muito. Aleluia! Aí com aqueles 2 peixinhos e os 5 pães, o que Jesus fez? Jesus alimentou toda a multidão, né? Aleluia, mostrando para os discípulos que a obra de Deus não se faz, aleluia, com condições humanas, se faz com fé em Deus. Aleluia, a obra de Deus se faz confiando no próprio dono da obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e Deus nos dará a vitória. Vamos continuar lutando, porque Deus, aleluia, nos tornará vencedor. Amém? Vamos orar? Aleluia, nesse momento, e vamos, aleluia, dar início, aleluia,